Brasil. O que falar do Brasil? Temos muito para falar do Brasil, hein? Rico em diversidades, cultura, história. Falando em história, você sabia que o Rio de Janeiro foi a capital de Portugal? Ou que o nosso país tem uma ilha inteira onde só vivem cobras? Isso mesmo! Tem muita coisa que desconhecemos sobre esse gigante. Quer saber mais? Então vem e veja! O Rio de Janeiro se tornou capital de Portugal no ano de 1763, se tornando a primeira e única capital europeia fora do território europeu. Em 1808, virou a sede de todo o Império Português. Isso aconteceu em consequência da invasão de Portugal por tropas francesas durante o período napoleônico. Para evitar ser capturado por Napoleão, Dom João VI ordenou a mudança da corte inteira aqui para o Brasil. No Brasil fica localizada a Ilha das Cobras, um território de 43 hectares de difícil acesso. Ele fica a 35 quilômetros do litoral de São Paulo. É a segunda maior concentração de cobras por área do mundo, perdendo apenas para a ilha chinesa de Sedal. Segundo biólogos do Butantan, que estudam os animais há mais de 100 anos, a população estimada de cobras na Ilha da Queimada Grande é de pelo menos 15 mil indivíduos. O local abriga duas das espécies mais incríveis de jararacas. Uma é a da ilhoa e a outra é a dormideira. A primeira delas é endêmica da ilha, ou seja, ela não ocorre em nenhum outro lugar do mundo fora de lá. Elas são parentes das jararacas continentais, só que donas de um veneno de 12 a 20 vezes mais forte. Devido aos altos riscos, o desembarque de turistas lá é proibido. Apenas profissionais da área ambiental estão autorizados a ir lá. Não há dúvida nenhuma que o brasileiro ama um cafezinho, e eu sou mais um deles. E não é à toa que nosso país é o maior produtor de café do mundo. Até países do outro lado do mundo, como o Japão e a Coreia do Sul, conhecem e apreciam o nosso café. O Brasil também é o maior exportador de café do mundo. Segundo dados do Conselho de Exportadores de Café no Brasil, o Secafé, no ano de 2022 foram mais de 39 milhões de sacas exportadas, gerando uma receita de cerca de 9 bilhões de dólares. O Brasil é o segundo país com mais aeroportos no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. São 19.630 aeroportos. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, é o maior da América Latina, com 19 milhões e 400 mil embarques e desembarques registrados. 66% deles são para voos domésticos. O número de operações totalizou mais de 132 mil aeronaves só no primeiro semestre de 2023. Estima-se que aproximadamente 2 milhões de japoneses e descendentes vivem no Brasil. O bairro da Liberdade, localizado na cidade de São Paulo, é conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa na capital, que por sua vez abriga a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Muitos desses japoneses alcançaram destaque aqui no nosso país, como por exemplo Sabrina Sato, Daniele Suzuki, Carol Nakamura e Yuji Tamashiro. No Brasil, temos em média 10 milhões de libaneses e descendentes vivendo em terras tupiniquins. Porém, no próprio Líbano, a população é de 6 milhões de habitantes. Ou seja, a colônia libanesa no Brasil é maior que o número de pessoas que vivem lá no Líbano. Essa história começou em 1880, quando o primeiro navio com libaneses imigrantes saiu do porto de Beirute em direção ao Brasil. Essa viagem ela é considerada o marco do início oficial da imigração libanesa. De lá para cá, o número de libaneses nunca parou de crescer aqui no Brasil. E dentre eles, nós temos muitos famosos, como por exemplo, Paulo Maluf, Michel Temer, Tony Canaan, Beatriz Haddad Maia, Fagner, João Bosco, Malu Mader, Maurício Matar, além de William Bonner. O censo de 2001 mostrou que a população do Brasil passou de 203 milhões de habitantes. 53% dessa população se declara negra. A cidade onde se concentra a maior comunidade negra no Brasil fica em Salvador, na Bahia. Com esses números, nos tornamos o país com o maior número de negros fora da África. O Brasil possui 2 das 5 maiores usinas hidrelétricas do mundo e é o segundo país a mais produzir energia elétrica, ficando somente atrás da China. As 2 maiores usinas hidrelétricas do Brasil
são a de Itaipu e a de Belo Monte. Itaipu produz 14.000 megawatts. Ela fica localizada no Rio Paraná, um trecho que faz fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A usina de Belo Monte produz 11.233 megawatts. Ela fica localizada no Rio Xingu, no Pará. Embora Itaipu produza mais energia que Belo Monte, ela não é a responsável pela maior geração proporcional do Brasil. Isso porque ela é uma usina binacional, então uma parte daquilo que é gerado fica com o Brasil e outra parte com o Paraguai. O posto de maior gerador aqui no Brasil fica com Belo Monte. Ela gera 10% daquilo que nós consumimos, enquanto Itaipu fica com 8,7%. A pesquisa global de monitoramento de empreendedorismo coloca o Brasil na primeira posição nessa categoria, à frente de nações como China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. 3 em cada 10 adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio. A gente sempre ouviu dizer que o brasileiro corre para ser empreendedor para fugir da escassez de trabalho. Só que essa pesquisa ela revelou algo muito interessante. Ela disse que a cada 100 empresas abertas, 71 foi por oportunidade de negócio e não por uma necessidade. Além de tudo, vamos combinar, a gente é brasileiro e não desiste nunca. No Parque Nacional dos Aparados da Serra, na cidade de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, fica o cânion do Itaimbezinho. Ele tem aproximadamente 700 metros de profundidade e 6 quilômetros de extensão. A região que engloba parte do território de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul é considerada uma região com o maior número de cânions da América do Sul. São 36 cânions espalhados por cerca de 200 quilômetros, o que torna a área um verdadeiro paraíso. E falando em paraíso, a gente precisa falar da Praia do Sancho. Ela fica em Fernando de Noronha, que é conhecida pelo seu mar azul e seu visual paradisíaco. Ela foi eleita a praia mais bela do mundo. Pelo menos é o que aponta o ranking anual das 25 melhores praias do mundo, feitas pela plataforma TripAdvisor. A praia faz parte do paradisíaco arquipélago brasileiro que pertence ao estado de Pernambuco. Ele fica a cerca de 354 quilômetros da costa do Brasil continental. Nós sabemos que o maior bem da humanidade é a nossa água potável. E por falar em água potável, a gente precisa falar do Rio Amazonas. Lá existem cerca de 7.000 quilômetros cúbicos de líquido. Isso daria para encher cerca de 2 bilhões e 800 milhões de piscinas olímpicas. O Rio Amazonas e seus afluentes correspondem a 20% de toda a água potável do mundo. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, com uma extensão de cerca de 7,4 milhões de quilômetros quadrados, e ocupando territórios em 9 países, mas a maioria dela fica no Brasil, cerca de 60% do seu território. Existe a confirmação científica de pelo menos 40.000 espécies de vegetais, 427 mamíferos, 1.294 aves, 378 répteis, 427 anfíbios e cerca de 3.000 peixes na região. Ficou surpreso? Mas isso não é o mais impressionante. O mais impressionante é que os cientistas acreditam que exista entre 96 e 129 mil espécies de invertebrados vivendo só na parte brasileira da Amazônia. O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior biodiversidade do mundo. São mais de 116 mil espécies de animais e mais de 46 mil vegetais conhecidos no país, espalhados por 6 biomas terrestres e 3 grandes ecossistemas marinhos. O Brasil é o 5º maior país em território no mundo, com 8.510.000 km². E não é à toa que dizem que o Brasil é um país continental. Nós somos maiores que toda a Oceania e que a Europa, excluindo a parte russa. O Brasil é o 3º país que mais consome redes sociais em todo o mundo e o 1º da América Latina. A constatação é de um levantamento da Comscore, atrás somente da Índia e da Indonésia, somando 356 bilhões de minutos, o que equivale a 46 horas por pessoa por mês. As redes sociais mais acessadas pelos brasileiros são o YouTube, Facebook e o Instagram. Em 1930, no Uruguai, foi realizada a primeira Copa do Mundo e o Brasil estava presente. Na verdade, o Brasil é o único país que esteve presente em todas as edições das Copas do Mundo até hoje.
Tem outra coisa que só nós temos: 5 títulos. Somos os únicos pentacampeões, com títulos em 1958, 62, 70, 94 e a última em 2002. O Brasil é o líder absoluto da lista de jogadores negociados para as 100 principais ligas de futebol do planeta, com 1.289 atletas, segundo o Observatório Internacional do Futebol. O estádio Milton de Souza Correia, o Zerão, localizado em Macapá, no Amapá, tem uma característica que é única no mundo. A linha de meio campo ela fica exatamente sobre a linha do Equador, ou seja, uma equipe fica no hemisfério sul e a outra fica no hemisfério norte. Deus está sempre na boca do brasileiro, um povo que vive em um país de maioria cristã, onde cultura e fé estão intimamente ligadas. Quase 9 em cada 10 brasileiros dizem acreditar em Deus, segundo a pesquisa Global Religion de 2023 realizada pelo Instituto Ipsos. O Brasil aparece empatado com a África do Sul como os países que mais creem em Deus, com 89% das suas populações. Poderíamos falar horas e horas do Brasil, mas não podemos e deixaremos de falar do melhor, o brasileiro, um povo guerreiro, batalhador que vai à luta, não desanima, é generoso e é referência em todo lugar do mundo. Eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Não esquece de deixar seu like e até o próximo vídeo.